Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do Pode Doutor, com mais um episódio para você maravilhoso do melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal informação é o diamante da prevenção. Então ó, já vai nos seguindo, vai nos acompanhando, se inscrevendo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não tão boas. O nosso propósito é o contrário, é levar para você informação legal em saúde, informação checada. Como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nós propomos a discutir. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem está aqui aceitando o desafio hoje. Estou aqui também com o Dr. José Wilson. Fala, José Wilson, tudo bem? Fala, Sidney. Sempre um grande prazer estar aqui, meu amigo de faculdade, meu amigo pessoal, e contribuir aqui na produção desse Pode Doutor, esse podcast que traz essa informação tão valiosa e, como ele falou, e eu gosto de ressaltar, checada, uma informação que você pode confiar e que vai te ajudar muito aí no teu dia a dia. Perfeito, obrigado, vamos juntos então extrair o máximo de informação da nossa convidada de hoje. Quem também está apoiando a gente é o pessoal da Portable Style, que trabalha com produtos para acampamento, cadeiras, barracas, que também trazem uma tecnologia de ponta, produtos menorzinhos que estão apoiando aqui o Portador. Obrigado, Portable Style. A convidada de hoje, então, é minha amiga ilustre também da faculdade. De muito tempo atrás, isso me deixa muito feliz, porque traz lembranças ótimas. A super dermatologista, doutora Natália Simroth. Natália, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui. Obrigado por aceitar o desafio de dividir informação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um super prazer estar aqui nesse podcast tão interessante e com o meu amigão, Sidney, de 30 anos de formado da faculdade, né? Não precisa falar o tempo certinho, mas é verdade. É para mostrar como a gente está bem conservado, né? Isso é verdade, tá, que os seus métodos estão funcionando, dermatológicos, consegue deixar nossa pele esse pêssego. Né? Boa, boa. Muito obrigado, vamos lá. Nosso assunto de hoje, então, é proteção solar. E eu sempre falo aqui, né, José Wilson, Natália, eu também, como já médico antigo, mas eu tô aprendendo, porque quem vem aqui traz as novidades do mercado, as novidades tecnológicas, as novidades da medicina, e eu tô sempre aprendendo, e também nós faremos perguntas relacionadas ao que você de casa gostaria de saber. Então, nosso assunto é proteção solar. Vamos passar por câncer de pele, por lesões de pele, prevenção, diagnóstico, dá um panorama inicial desse nosso bate-papo, o que o sol nos atrapalha, nos ajuda, como se proteger e viver a vida com segurança, com prevenção, com proteção. Bom, vou começar falando de proteção solar, falando o quanto eu sou a favor do sol, né? O sol é fundamental para a nossa vida, para os ciclos circadianos, para o sono, para o bem-estar. Aqui num país tropical, a gente tem uma cultura, né, de estar sempre no ambiente externo, né? Isso traz bem-estar, alegria, etc. Então, o sol é extremamente importante. Eu nunca oriento os pacientes a ficarem longe do sol, muito pelo contrário. Mas as pessoas têm que estar extremamente bem protegidas. Por quê? A gente tem um dado do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que entre 2024 e 2025 vão aparecer 700 mil novos casos de câncer em geral. E desses, 185 mil são de pele. Então, o câncer de pele é um dos principais cânceres, é um dos mais comuns dentre todos os cânceres. Então, 90% dos cânceres de pele tem uma relação direta com a radiação solar. Então, claro que a gente tem que aproveitar o sol, mas de maneira segura, né? Com uma proteção adequada. Perfeito. E no nosso país, a gente não tem essa educação tão bem elaborada desde a infância em relação à proteção solar, né? A gente está num país agrícola, muito agrícola, então a gente tem muita exposição ao sol também. E a educação desde a infância nas escolas não é muito focada em proteção solar. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Exposição. Exato. Na minha tempo era zero, nunca se falou sobre isso. Ainda é quase zero. Zero. A gente passava coisa até para acelerar o bronzeamento. Sim, banana não sei o que lá. Queimava mais. Né? É verdade. Tinha fórmulas malucas, sempre tinha. Aqueles paraguaios.
que morria a gente porque passava determinada substância e ia para o sol, era extremamente comum. E algumas coisas importantes, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa até 60 anos, uma pessoa de em torno de 60 anos, ela teve 40% a 50% da exposição solar dela até os 20. E principalmente nos recreios escolares, na infância. Que tá no sol, né? Exato. E justamente na infância é quando as células estão mais propensas às alterações da radiação, porque é um período de muito estímulo de pigmentação. Então, as células estão mais vulneráveis às alterações de DNA provocadas pela radiação. Lá no começo da vida. Lá no começo da vida. E isso aumenta muito a chance de desenvolver melanoma na vida adulta. Daquela alteração antiga, exato, ela vai persistir e na época, ela vai na idade adulta, que vai aparecer a doença verdadeira. Isso, e o melanoma é um dos cânceres mais graves dentre todos, não só dentre os de pele, né? Então, essa prevenção na infância é fundamental. Então, vejam a importância disso, a doutora Natália falou. Neste momento, então, o INCA, que é um órgão sério, né? 180 mil, né? Casos no ano, aí envolvendo todos os tipos de câncer de pele, imagino. Mas se você pensar, fizer uma conta, são mais ou menos... Um terço. O mais incidente. Até quando o INCA vai mostrar os percentuais de cada tipo de câncer, são os não de pele... Não, melanoma. Eles separam os cânceres de pele no INCA de tão incidente, de tão frequente que ele é. Tá, também, mas o que eu ia falar é o seguinte, são 400 novos casos por 700 dia. mil, por exato, dia. Isso. Por dia. Então, são 20 por hora. A gente vai passar aqui arredondando uma hora. Então, quando a gente terminar esse podcast, Natália, vão ter 20 novos diagnósticos de câncer de pele. Isso. Não é uma doença simples. Cara, a doutora Natália vai falar daqui a pouco sobre tratamento, pegar no começo, imagino, dá para resolver, dá para... Né? Câncer é sempre câncer, né, Natália? É sempre complicado. Mas serão 20 casos novos só no final desse podcast. Ou seja, assunto extremamente relevante. E precisamos do sol, mas precisamos nos proteger. Exato. Então precisamos mudar essa cultura. Isso é mais o Brasil que tem não tem esse cuidado. É pior no Brasil, porque não sei como é hoje na Europa ou outros países... Talvez se protejam mais. E esses números do Brasil também são maiores que no mundo. Sim. O Brasil é um dos países onde a incidência é maior, justamente por a gente ter muita exposição solar, né? Ser um país tropical, né? E então a incidência é maior. E aí a educação deveria ser também acompanhar, né? Esse risco maior. Exatamente. E aí a gente tem algumas questões importantes para falar sobre que protetores escolher e o uso, né? Que são interessantes aí a gente comentar. Isso já é uma mudança, porque quando a gente era criança não existia que protetores escolher. Era aquele lá que tinha, só. Não tinha opção. Sim, não tinha esse negócio de fator. Já mostra que se evoluiu. Tinha o Copertone. Isso. Que tinha a criancinha baixando a calça. O cachorrinho mordendo. Então você não tinha muita opção. Exato. Isso já mostra o quanto a gente usava creme Nivea também, né? Pra se proteger, né? Camiseta de algodão. O que se usava muito era depois da queimadura. O que a gente vai passar, né? Sim, que era o Caladril, o velho Caladril. É o velho Caladril, né? Mas a gente precisa ter alguns critérios para escolher bem o protetor solar. E isso vai variar de acordo com cada necessidade de cada pessoa, né? Então, você quer que eu já vá falando isso? Vamos lá. Então, acho que a questão... Depois, melhor falar antes, sabe, sobre o risco do câncer, sobre o desenvolvimento, sobre o caminhar da carruagem para quem teve. Depois, acho que pode terminar falando sobre que a parte mais importante, acho que é a prevenção, né? O uso dos protetores, a gente pode deixar isso para o final. Tá. Vamos falar sobre o probleminha mais sério, que a ideia nossa nunca é ser aqui aterrorizador, não é fazer terrorismo, nada disso. Vamos falar, como disse, de realidade. 400 novos casos por dia, então tem que ser falado. Né? Me conta como que acontece. Quais os tipos de câncer de pele que o sol pode colaborar na existência? Bom, a gente tem que considerar o seguinte, a gente tem o câncer de pele melanoma e a gente tem os cânceres de pele não melanoma, que são basicamente os mais comuns, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O câncer de pele melanoma, ele geralmente é causado por exposições intermitentes ao sol com queimaduras com bolhas. Então, isso é o que favorece mais o melanoma, além, é claro, do componente genético. Então, quando a própria pessoa já tem um melanoma, ela tem um risco muito maior de ter um segundo melanoma.
Tem também síndromes familiares que fazem com que aumente bastante, então, principalmente parentes de primeiro grau, aumenta muito a sua chance, você tem que fazer um segmento, exato, parentes de primeiro grau, pessoas que têm muitos nevos, os nevos são as pintas, a gente chama de nevos, quando tem uma quantidade muito grande, quando tem nevos displásicos, que são aqueles que a gente vê que já tem alterações estruturais que podem se transformar em melanomas, e também pessoas que têm efélides, que são as sardinhas na infância. Isso já é um fator de risco isolado, tá? Então, essas pessoas são aquelas mais suscetíveis ao câncer de pele tipo melanoma. E a cor da pele, Natália? Pessoas mais claras, mas também acontece em pessoas de pele negra, por exemplo, o melanoma. Mas são mais comuns em pessoas mais isso claras. Não acontece, né? Não, mas existe. Que a pessoa negra não tem que se preocupar com a exposição solar. Tem. Inclusive na planta dos pés, em lugares que não incide a radiação pela questão genética, né? Então o sol é um componente importante de risco, mas não é o único. Não é o único. Então junta com a história familiar, com outros hábitos, eventualmente, não sei, outras situações. Genética, mas tudo isso. O sol é um dos fatores mais importantes. É um dos fatores mais importantes. Ele é considerado um carcinógeno completo, ou seja, ele faz a iniciação e o processo de finalização de fabricação de um tumor, né? Então, é a iniciação e a promoção tumoral. Então, ele é considerado, ele age em várias etapas, né, da alteração celular para transformar aquela célula num tumor. E aí a gente tem os cânceres de pele não melanoma, né? O carcinoma basocelular é o mais comum e também o mais bonzinho, vamos dizer, é o que menos metastatiza. E tem o carcinoma espinocelular, que é um câncer que pode metastatizar. Metastatizar é espalhar para outros lugares do corpo, gente. Isso. E aí um sinal de gravidade, muito grave. Esses, eles acontecem mais com a exposição crônica ao sol. Então, não aquelas queimaduras com bolha intermitentes, e sim aquela exposição de todo dia mais crônica. Lembrando que a exposição solar de qualquer pessoa, 80% dela acontece durante a semana, exposição durante a semana, não em fim de semana de sol e piscina, né? Então, é importante a prevenção também durante a semana com proteção solar. Tá, né? Você fala do dia a dia do trabalho, a hora que vai almoçar, a hora que tá indo pro trabalho, no carro, sem proteção. Acordar de manhã, escovar o dente e passar protetor solar. Isso. Em todas as áreas expostas. Então, lembrar de orelha, pescoço, mãos, né? Não só no rosto ou tal, né? Vamos chegar lá. Mas aí, então, melanoma, os não melanomas, e aí? Como que a pessoa vai fazer o diagnóstico disso? Como que ela precisa, quando que ela se preocupa, né? Igual, por exemplo, eu também, você também, o Zé Wilson nem tanto, mas a gente é mais branquinho, né? Então em mim sempre aparece, apesar que você tá bronzeado, parece, né? Foi pra praia ou não. Não, é a sua cor mesmo. Tá bom. É assim mesmo. Não, eu me incomodo com o meu, eu sou muito branco. É assim mesmo. Se eu fosse pra praia... Fica mais ainda bronzeado. Então, mas assim, eu sou careca, então eu fico sempre atento, às vezes eu preciso ir a dermatologista. Mas qual que é a preocupação do pessoal em geral? Que fala, olha, apareceu isso, como que é isso? Eu acho que assim... Até para os dermatologistas, às vezes as lesões se confundem. Imagina para quem não entende. Então, qualquer lesão que você tenha, que você cisme, qualquer coisa, é bom ir no dermatologista olhar. Um check-up uma vez por ano, como com qualquer outro check-up clínico geral, o dermatológico é importante também. A gente vai olhar a lesão. Se tiver suspeita de lesão pigmentada, normalmente a gente pede para fazer um exame que chama dermatoscopia, que tem alguns dermatologistas que são especialistas nesse exame. É um exame de imagem que você fotografa a lesão com um aparelhinho e analisa no computador e vê alterações mais detalhadas, e a gente consegue fazer o acompanhamento com um segundo exame para ver que modificações teve em cada lesão. Então, isso pode ajudar demais no diagnóstico precoce, especialmente do melanoma. E o exame dermatológico completo vai mostrar se tem alguma lesão suspeita, e a gente biopsia daí para fazer o diagnóstico das outras lesões também, né? Sempre uma lesão suspeita. Então, se você tem, principalmente, muitas pintas grandes, pintas irregulares, ou pintas de nascença, nevos congênitos também podem virar melanoma, ou se você tem uma lesão isolada, vermelha, uma lesão que alterou o formato, que cresceu, que sangrou, tudo isso é motivo de investigação. Tá certo. Mudou de cor, mudou de tamanho, mudou a textura, corre lá no dermato, que é bom dar uma olhada. Tá certo. Por exemplo, em relação a homens faz a barba, essa lesão do Gillette tem alguma relação ou nenhuma relação com tumores? Com câncer, no caso?
É mais uma crença popular essa de que áreas de trauma facilitariam o aparecimento de tumores. Não é muito relacionado à verdade. Mas é uma coisa que mas é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Muita gente pensa isso, os pacientes todos perguntam isso. Então é bom a gente falar. Então não se preocupe, fazer a barba não tem nenhuma comprovação científica que aumente. Mas muito bem, então precisa ir ao dermatologista. Parece bobagem, mas vai mudar a sua vida, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o prognóstico, sobre o que acontece com quem tem um câncer de pele, né? Então, precisa se preocupar, sim, uma consulta dermatológica, uma consulta relativamente tranquila, né? Mas o dermatologista tem que olhar o corpo inteiro, que eu saiba. Sem dúvida. Eu já cansei de achar tumores escondidinhos no couro cabeludo, por exemplo. Eu já escutei de melanoma no palato, no céu da boca. Então isso é importante também, que como a gente fala aqui, fala sobre a realidade, sobre o que é correto, então o dermatologista tem que ir lá ficar de cueca ou de calcinha, sei lá, e tem que olhar as costas, perna, bumbum, tudo que for possível. E o mais importante que a gente fala sempre aqui também, qualquer alteração, você tem que se autoconhecer. Achou aquela bolinha esquisita? Né? Tem que mostrar para o dermatologista, para que eu mesmo já fiz algumas biópsias, porque a gente, por causa de por não ter cabelo, aparecem mais lesões, aí a preocupação é um pouco maior. Mas, então, precisa se preocupar mais. Agora, e a evolução desses tumores, caso a pessoa não tenha esse acesso, que ela ainda não tinha entendido, a hora que apareceu um tumor, e se for um câncer de pele? Existem casos que podem, que são graves, que levam até a óbito, porque quem está ouvindo, Natália e Zé Wilson, pode ter certeza que pouca gente entende que dá para morrer de câncer de pele. Vocês concordam comigo? Sim, e é muito pelo contrário, né? Dá tranquilamente para morrer de câncer de pele, bem né? agressivo. Como eu já disse, o melanoma não é só o mais agressivo de pele, ele é um dos mais agressivos de todos os cânceres, né? Então, com certeza, infelizmente, às vezes a gente perde os pacientes, né, por câncer de pele, sim. Isso eu já vivi algumas vezes. E se ele tivesse no comecinho? Se ele tivesse feito o check-up, tivesse pego precocemente, muito provavelmente a gente consegue salvar. O melhor trunfo é quando você pega um melanoma in situ, que ele ainda está na camada mais superficial da pele, ele não invadiu. Quando a gente trata, é considerado praticamente cura mesmo, né? Então, esse exame que eu falei, a dermatoscopia, o mapeamento corporal, ele é um exame que consegue detectar os melanomas muito precoces, iniciais e finos. E isso salva o paciente, né? Então, mesmo o melanoma, que é o mais grave, quando se pega no começo, nas camadas mais basais, consegue ter cura total e de qualquer forma, quanto mais cedo possível, melhor. Dúvida, quanto mais cedo possível é melhor. Não é que quando já está um estágio avançado não vai ter solução de forma alguma, né? Sempre dá para cirurgia, sei lá, outras terapias. Suas chances diminuem. Exato. Então, quanto mais cedo, melhor. Como a gente fala aqui, não é para fazer terrorismo, mas claro, né? O que se alterou no seu corpo, você tem que procurar ajuda. Tem que abrir a sua cabeça para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, para que você continue aqui por muitos anos, né? Se cuidar é um ato total de amor com você e com as pessoas que estão ao seu lado. Não é exagero, nada disso. Mas pele, como a gente falou lá no começo, lembra quantas pessoas têm câncer de pele. E vamos lembrar que a pele é o maior órgão do corpo. Exatamente. É maior que o fígado, é maior que seu fêmur, é maior que tudo. A pele é um órgão. Exatamente. Então, muito importante, a doutora Natália cuida desse órgão nobre. Bom, muito bem. E aí a gente estava falando aqui sobre como acontece, os fatores de risco, dos desenvolvimentos, dos tipos de doença, mas então vamos falar sobre o mais importante, que é a prevenção. O que você alertaria aí quem está nos ouvindo em relação às mães que levam para a escola, desde o comecinho da vida, que isso é um dado importante, né? Então você mesmo, antes de ser médico, quem estava lá na escola, você também, a gente teve essa radiação de 50%, aquelas idas à praia, né? Não tinha essa noção. Mas hoje você vê nas praias lotadas. E como é que é isso? Lá tá todo mundo de protetor? Bom, em geral as pessoas passam 20% da dose necessária do protetor. 20? Então, vamos começar pelo começo, né? Então, assim, bebezinhos, até 6 meses. Não existe estudo de segurança clínica de uso de protetor solar em bebês menores de 6 meses. A proteção tem que ser mecânica, através de roupas, de guarda-sóis, de sombra, etc.
né? Então, menos de 6 meses, não toma sol. 6 meses, o ideal é não ficar exposto, assim, ao sol, né? Chapéu, óculos, tudo que tem direito, né? Para o bebê ficar fofinho para a foto, todo protegido. E a partir de 6 meses, a gente pode já usar protetores infantis, né? Esses protetores infantis, em geral, eles são feitos de filtros inorgânicos, que são físicos, então são protetores que são muito menos alergênicos, né? Não tem o PABA, por exemplo, que é uma substância mais alergênica, e as crianças já podem usar. Os adultos e as crianças, eles devem aplicar o protetor solar de 20 a 30 minutos antes da exposição e reaplicar na hora da exposição. Isso seria o ideal, né? E que quantidade? Quando eu falei que as pessoas usam 20% da quantidade, é da espessura necessária mesmo, né? Normalmente a gente tem que fazer um cálculo usando uma colher de chá. A colher de chá é um cálculo super fácil. Por quê? Você calcula uma colher de chá para rosto, uma colher para pescoço, uma colher para cabeça, couro cabeludo, uma para cada braço, uma para frente da perna inteira, uma para trás da perna inteira. E 2 para o tórax, para o tronco anterior e 2 para as costas. Para cada aplicação? Para cada aplicação. Isso significa o quê? Em torno de 30 a 40 gramas de protetor em cada aplicação. Isso significa que o frasco não vai durar o dia inteiro. Isso. Bom, você tem que comprar um frasco grande, né? De preferência tem frasco de 200 ml e tal. Esse seria o ideal. Mas é uma camada razoável para que a gente tenha a proteção solar que está especificada no rótulo. E ela está especificada através da sigla FPS, né? Que é o fator de proteção solar, que o ideal é que seja de 30 em diante em pessoas não muito branquinhas e 50 para frente em pessoas mais branquinhas. Tá, mas vamos voltar a essa questão aí das colheres. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Também Você não. já tinha? Jamais. Eu não tinha. Eu tinha a noção de que a gente aplicava menos do que o orientado. Sim, mas é muito Mas menos, é né? muito menos. Então presta atenção na doutora Natália, É que é muito especialista, que é dermatologista, atende câncer de mama, não sei se é diariamente, desculpa, de mama pele. não, de mama acho que... Não, de nano desculpa. não atende. Não, tem pele também. Pode ter ser. câncer de pele na mama. Na mama, pode. Tá. Então, câncer de pele diário, não sei se é diariamente tem essa casuística, mas é especialista, então está explicando uma coisa óbvia. A gente sempre fala aqui, né, Zé Wilson? Que Nada é óbvio. Exato, o óbvio é o mais importante de ser dito. Então, olha a quantidade para você se proteger de verdade. Repete isso aí para a gente poder consolidar. Ó, uma colher de chá serve para que é aquela do cafezinho? É a de chá. É um é pouquinho maior. maior que a Maior do café. que a do café. Ah, não, colher de café. Maior que a do café. Burro. Então é maior que a de café. Maior que a de Caramba. café. Tá. Uma para o rosto, uma para a cabeça, uma para o pescoço. Uma para cada braço. Uma para a perna inteira na frente, uma para a perna inteira atrás. Cada perna. 2 para o tronco na frente, 2 para o tronco atrás. Quanto deu total? Não, deu 14. É isso? 14 tem que dar, 14 colheres tem que dar 40 gramas mais ou menos. 40 gramas. Deixa eu pensar um jeito de explicar. Pensa numa xicrinha quem... de café cheia, tá? Tá. Esses seriam os 40 gramas. Pronto, uma xicrinha de café cheia. Então, as 40 gramas, uma xícara de café repleta, né? Isso. Perfeito, Agora, é então bastante. assim... Claro que isso, condições normais de pressão e temperatura. Uma pessoa de 1,70 m, 70 kg. Isso vai variar. claro, pra mim, claro. você Pessoa, já multiplica por 2. É Exato, verdade, tem tem que razão. levar isso em conta. Que é muito superfície corpórea. É isso aí. Isso aí. Então, não é aquele pouquinho que você aplica aqui na ponta dos dedos, na ponta dos dedos do outro tamanho, divide metade do corpo. Mas é caro. Isso, ia chegar lá. Mas e aí? Aí que é um problemaço, caro. né? Esse é um problema grande. É caro. Mas é mais caro se queimar e ter câncer de pele depois. Muito mais. Dúvida né? nenhuma. Então, Mas nesse negócio de caro, eu lembro que a gente já discutiu isso outras vezes. O Brasil tem algumas coisas muito ruins, mas o Brasil tem coisas legais. Eu me lembro, não sei se foi a doutora Natália, alguma outra dermatologista, que as indústrias de protetores, ou a indústria em geral da estética, são sérias. Nos rótulos. É certo? Tá certo o que eu falei agora? certíssimo. Que bom. As Anvisas da vida Muito são sério. sérias no Brasil. Poucas coisas funcionam. Já falei, eu vou continuar a frase. Poucas coisas funcionam muito bem no Brasil. Que eu saiba, as questões de comida, né? Com o selo da. Esqueci agora. Mapa. De comida que dá na cara, esqueci agora. Funcionam bem. A Anvisa funciona bem. Então, quando você tiver lá o fator de protetor e tal, você pode comprar, se tiver permitido, pode ser qualquer marca. Isso que eu queria chegar. Porque provavelmente um protetor
sei lá, uma marca, aí não precisa falar o nome, mas mais caro deve custar, sei lá, 300 um frasco e deve ter o de 30. Sim. Desde que esteja regulamentado, a pessoa pode usar com tranquilidade. Sim. Tem algumas coisas que são importantes da pessoa observar na embalagem. Certo. Na hora de escolher um protetor. Para ver o custo-benefício também. Quer dizer, não é qualquer um que tá ótimo. Claro. Então, o que tem que ter? Como eu disse, um fator de proteção solar no mínimo 30, idealmente de 50 para cima. O que é o fator de proteção solar? Boa pergunta, ótima pergunta. É o tempo que você vai ficar exposto ao sol com aquele produto até ter um eritema, uma vermelhidão mínima, que a gente chama de dose eritematosa mínima. Então, qual que é o mínimo tempo suficiente para começar a ficar vermelho? Então, por exemplo, se um protetor é fator 50, você pode ficar 50 vezes mais do que você ficaria sem ele. Mais tempo. Tá? Mas isso se você tiver aplicado a quantidade correta, né? E lembrando que alguns protetores são mais fotoestáveis. Esses de fator de proteção mais altos, eles duram mais tempo na pele também. E, claro, o protetor precisa também ter resistência à água, né? Que a gente considera resistência ou muita resistência. Então, esses também duram mais na pele. Então, tem outros fatores envolvidos aí. E, além disso, o protetor tem que ter uma sigla escrita que chama PPD. O que é o PPD? É a proteção aos raios UVA. O FPS é a proteção aos raios UVB, ultravioleta B. E o PPD é a proteção aos raios ultravioleta A. O PPD tem que ser no mínimo 10 para um protetor de fator 30, de FPS 30. Ele tem que ser sempre 1/3 do FPS. Porque aí você está bem protegido dos raios ultravioleta A também. Isso então, não é um padrão, nem todos não é um padrão, isso. Então isso é importante olhar na embalagem. A outra coisa que você tem que olhar na embalagem, se você tem pele oleosa, é melhor ser um protetor que seja não comedogênico, ou que tenha menos componentes oleosos na formulação, para não te dar acne, não te dar espinhas, né? A resistência à água que eu falei, né? Então, o ideal é que seja muito resistente à água. Então, significa que com 80 minutos de submersão, ele ainda vai ter 70% da eficácia dele. Quando ele é muito resistente. Quando ele é só resistente, é com 40 minutos que ele vai ter 70% da eficácia dele. Então, são coisas que são interessantes de serem observadas na hora de você proteger. Outra coisa muito importante, os protetores tintos, que têm cor de base, que tem pigmento, eles são os únicos que protegem contra a luz visível. E a luz visível também envelhece e pigmenta e inflama a pele. O que é luz visível? É a luz... Todas as luzes que a gente enxerga. Então, luz de computador, de celular, de lâmpada, todo tipo de luz visível. Essa é uma luz que também é deletéria para a pele. E ela é 50% da radiação solar. E os únicos protetores que protegem contra ela são os que têm cor. Então, também, muitas vezes, é importante, especialmente nas pessoas que têm doenças da pigmentação, tipo melasma, usar um protetor que tem cor. A luz visível também é um risco para cânceres de pele? Ou é menor, não tanto? É menor, não tanto. O que mais é risco para câncer é a ultravioleta B. Em segundo, ultravioleta A. E a luz visível, pouco. E muito pouco. Mas a luz visível, ela é deletéria em outras questões, de envelhecimento, acne, pigmentação, rugas, pigmentação. tudo Então, isso. A luz que nós estamos aqui agora, a luz que você está aí na sua casa, no seu escritório, isso é a luz visível. Então, quer dizer, se você quiser se cuidar direitinho, e isso também é uma coisa de um pouco de tabu. O que você acha? Você anda com o seu... Não. Nem eu. Então, não. Você já sabe que eu vou falar, né, sobre o seu... Não, nós estamos errados. Sim, absolutamente errados. Por isso que a gente está falando que é uma questão de tabu, é uma coisa quando teve o primeiro podcast, acho que foi lá atrás, eu comprei uma necessaire, né? Não, sério, tentei um tempo passar no carro, principalmente na cabeça, mas aí você... Como que resolve isso, meu? É cultural, ensinar desde criança e... tem que aprender isso hoje, na escola, em casa. Hoje a gente tem uma vantagem cosmética. Os protetores têm uma cosmética muito melhor do que os protetores antigos. Então, com a micronização, com partículas muito menorzinhas e tal, a gente consegue que ele não fique oleoso, não fique tão visível, fique muito mais discreto. Que é o motivo que a gente abandona. Exato, principalmente os homens, exato. né? Não, e às vezes é preguiça mesmo. Não, além da preguiça. Além da testosterona que teu cérebro dá uma...
Eu tive uma dúvida aqui agora. O SUS fornece protetor solar? No HC, por exemplo, os pacientes conseguem pegar protetores solares na farmácia do hospital. Eu acho que em algumas situações sim, mas eu não sei te dizer se realmente para todo mundo. Teoricamente, deveria disponibilizar para toda a população. Mas já que você tocou nesse assunto, eu lembrei também no outro fato, para quem está ouvindo, as empresas que têm funcionários que trabalham na rua, CT, carteiro, e as empresas daí fornecem. É um EPI, um equipamento de proteção individual. Então, as empresas... É como se fosse um capacete. Exato, um capacete ou uma bota, o protetor solar também. Mas voltando àquela questão lá da possibilidade orçamentária, né? Quer dizer, quanto custa um pote um frasco de protetor para uma família ir para a praia? Um frasco. Seria muito usar todo dia. Sim. Porque a gente está no Brasil. Não, mas a gente está falando, vamos lá, de 40 gramas por pessoa. Vamos falar uma família padrão. 4. Pai, mãe e filho. A gente já está falando de 120 gramas. Por passada. Por aplicação. Se for uma só. É o que eu falei. O frasco não dá pro dia. Mas tem uma solução. Isso que eu queria chegar. A solução boa é a seguinte, e inclusive é boa até para preguiça, tá? Resolve tanto o custo quanto a preguiça. São as roupas com proteção solar, né? Então, e não é qualquer roupa. Por exemplo, uma camiseta de algodão branca, proteção, se ela estiver molhada, ela protege fator 4, FPS 4. Então não adianta. A gente tem que escolher os tecidos. Algodão, linho não protegem bem. Nylon não protege. Barraca de sol de nylon não adianta. Então o que a gente tem que ter? Esse pessoal que patrocina aqui, Portelo, que... Isso aí. Que protege. A gente precisa ter as roupas com fator de proteção solar, que chamam FPU na roupa, né? Que geralmente a roupa vem com fator também. Vem. Já viu isso, Zé? Já vi. Bom, eu não vi, desculpa. Já vi. Geralmente é fator 50, né? Isso quer dizer que bloqueia 90% da radiação. Tem lojas específicas que só vendem roupa com proteção solar. Roupas, chapéus, né? Então aí uma criança bota uma camiseta de manga comprida, acabou, você já economizou todo o tronco, que já são 4 colheres, o tronco e os braços, né? Então você já economizou um monte de colheres de chá aí nessa brincadeira, né? Se usar uma bermuda também, você economizou um bom pedaço da perna. Chapéu, então óculos escuros, a retina absorve quase mais de 90% da radiação solar, e aí pode ter retinopatias, pode ter catarata, etc. Então tem que estar protegido mecanicamente, então, e fisicamente, né? Sim, das partes expostas. Exato, aí também facilita, né? Muito bom. Agora, tá bom, então nós estamos falando aqui, claro, quem está vendo está imaginando você indo para uma piscina, para uma praia, porque você está só de bermuda, ou tá sem camiseta, aí pôs a camiseta para proteger e tal. Agora, outra coisa importante, a gente não vive o tempo todo na praia, e nem de bermuda, e no escritório, na vida do dia a dia, e claro que imagino que isso aí tenha que mudar, né? Tenha que as pessoas adquirirem esse hábito, porque senão a gente não teria esses 400 novos casos por dia, 170 mil no ano, alguma coisa tá estranha, né? Então, e no dia a dia? Então nós vamos lá, você vai lá para o seu consultório, Dr. Joelson vai lá para o seu consultório, vai operar no hospital, eu também vou para o consultório e tal, o executivo vai para o escritório, um pessoal de outros setores sai das suas casas, ônibus ou carro, andar a pé. E aí, como funciona o protetor nessas situações? O ideal é aplicar de manhã antes de sair de casa, e se puder reaplicar depois do almoço, alguma coisa assim, né? Se for possível, né? E tudo bem, durante a cidade, o dia a dia da cidade, eu acho que é suficiente, lembrando de passar em todas as áreas expostas, Mas né? o ideal, então, é todos os dias. O ideal é todos os dias. E, aliás, também lembrando aquilo que você falou, que na infância as células são mais suscetíveis à exposição, as crianças antes de ir para a escola, né? Crianças antes de ir para a escola é, assim, mandatório, né? Porque a criança vai passar pelo menos meia hora ou mais no recreio ali exposta num horário de alta incidência de ultravioleta B que queima. Então, o ideal é que as crianças saiam de casa de protetor solar. Tá. E a pessoa fala, não, mas eu trabalho só dentro do escritório, fico sempre dentro do carro, também está sujeita, menos, né? O que acontece? Os vidros, né, do carro, do escritório, bloqueiam ultravioleta B, então, que é o mais cancerígeno.
Ultravioleta A passa pelo vidro, exceto se o vidro for laminado ou se ele for mais colorido, vamos dizer, né? Com isso, o filme e tal, aí bloqueia um pouco melhor. O calor, a luz, ultravioleta A e tal. Mas sempre pode passar um pouco de ultravioleta A. E tem a luz visível, que, como eu falei, também tem os seus efeitos deletérios. Então, o ideal é usar protetor mesmo, né? E hoje, inclusive, a gente tem umas formulações que vêm com outras coisas junto. Então, vem com substâncias que corrigem o dano ao DNA, vem com vitamina C, vitamina E, vem com coisas que melhoram o fotoenvelhecimento, hidratam a pele. Então, a gente tem outras coisas junto, Eu né? lembrei de um detalhe aqui, que é uma coisa que apareceu com mais intensidade nos últimos anos. O bronzeamento artificial. Boa. Isso, agora você Me conta matou. mais aí. O que acontece? Olha só, o bronzeamento artificial, ele usa ultravioleta A, que, como a gente já disse, não só também é cancerígeno, menos que o UVB, mas ele causa um fotoenvelhecimento importante, né? Meia hora de exposição à luz do bronzeamento significa 3 a 5 horas de sol. Sem proteção. Sem proteção. Então, é muito, muito... Aqui no Brasil já foi proibido, é contraindicado, né, o bronzeamento com agora não está proibido artificiais. Está proibido. Eu acho que eu acho que agora não tá, porque não tem, tá, né? Porque eu vejo. Bom, tem um monte de coisa proibida que tem, né? Não, mas então. tem abertamente. Pelo Exato, jeito não tá proibido, depois a gente vai checar. E aí também tem uma solução boa, né? Se a pessoa quer se bronzear, existem autobronzeadores, que são substâncias à base de hidroxiacetona, que causam uma reação com os aminoácidos da camada superficial da pele e depositam uma substância chamada melanoidina, que é uma substância acastanhada. Então, é um tingimento da camada córnea que dura uma semana, 5 a 7 dias. E você passa o produto e você fica com aquele aspecto mais bronzeado. E isso tem risco zero. Só para casar. Só tem que lembrar que você não está protegido do sol, só porque tem você está que mais passar escura a protetor pele. do mesmo jeito. Exatamente. Tá. E você tinha falado, também voltando lá ao escritório, ao carro, esses protetores... Mas só voltando ao bronzeamento artificial. O dermatologista hoje, ele contraindica o bronzeamento artificial. Absolutamente. Contraindica. Faz mal. Tá. A gente usa a radiação para tratamento de algumas doenças, especialmente ultravioleta B de banda estreita, é uma faixa específica, para tratar várias doenças, como psoríase, dermatite atópica, vitiligo, um monte de coisa. Mas é muito controlado, é uma dose, é um tempo calculado para cada paciente. O bronzeamento artificial é absolutamente contraindicado. Não façam. Aí quem tá aí perguntando por que tem, é a mesma coisa porque tem crack, porque tem cocaína, etc. É proibido, mas se tem procura, o mercado dá um jeitinho de oferecer, né? Então, mas medicamente falando, é igual médico falar que tem dose segura, sei lá, de cigarro. Não tem, é isso aí. Mas voltando ao que eu tava falando, aí o protetor UVA, UVB... que tem o FPS e outro fator do VB, PPD. O PPD. Mas aí, e você falou do efeito deletério da luz visível, precisa ter daí uma pigmentação no o ideal são aqueles protetores que têm cor, né? Que são tintos. E hoje a gente tem... Mas peraí, como assim? Cor de base, sabe? Base. Que tem que ser a cor da sua... Tanto para homens como para mulheres. Mas tem que ser a cor da sua pele. Então tem 1 milhão de tons disponíveis no mercado. E tem produtos que se adaptam ao seu tom de pele. Então ele tem uma tecnologia que faz com que fique na sua pele bem, aquele tom, né? Um mesmo para vários tons diferentes, porque o brasileiro tem infinitos tons de pele, né? Assim, é muito diverso. Então ele tem um pouquinho de óxido de ferro, que é uma substância que protege da luz visível, e ele tem cor, né? Tá. Então... E aí, na verdade, só nas partes expostas também, para se proteger do escritório. Não vale tanto a regra da xicrinha também, das quantidades? Ou vale? Sempre vale, mas tá no sol a intensidade direto, né? é muito menor. Muito menor. Então, Mas você que acha que está no escritório está protegido, e eu também já achei isso, não está protegido, está aí exposto. Na hora que vai almoçar, por exemplo, né? Aqueles 15 minutinhos de caminhada. Aqui em São Paulo, por exemplo, é tudo difícil. Se você achar um lugar, tá caminhando na rua, sol do meio-dia. Tem a ver também isso? Tem, né? O ultravioleta B é de 9, 10 da manhã até 4 da tarde, que é a incidência maior, né? Então, esse sol do meio-dia. E tem outra coisa, por exemplo, quem cozinha, né? Que tá muito com calor, assim, fica muito exposto ao calor. Esses filtros solares que são tintos, eles protegem um pouco melhor do calor também.
Então, e o calor às vezes escurece a pele, pós-procedimento o calor pigmenta mais e tal. Então, também é interessante, são mais completos esses protetores, né? E esses protetores você encontra onde? Esses com pigmento? Na farmácia normal? Normal. Farmácia e Mais lojas uma de dúvida. estética. Quando a gente fala da necessidade da exposição à luz solar por causa do metabolismo da vitamina D, quando a gente usa o protetor solar, não tem nenhuma interferência nesse metabolismo da vitamina? Ou ele vai diminuir isso? Essa exposição solar tem que ser sem proteção? Essa é uma ótima pergunta, porque todo mundo tem essa dúvida, né? É assim, quando a gente, assim, num país com muita incidência solar, as pessoas que estão, por exemplo, 10 minutos no dia a dia, na rua, expondo as mãos e o rosto, se você tem pele clara, isso já é suficiente para a sua produção de vitamina D. Se você tem pele mais escura, você precisa de um pouquinho mais de tempo, de 3 a 5 vezes esse tempo, tá? Mas a sociedade... Por dia. A Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Pediatria não recomendam que a sua vitamina D venha do sol. Tá. Na verdade, você tem o pré-vitamina D na pele, o sol faz com que ela se transforme em vitamina D. A recomendação é suplementação oral, que é super simples, com gotinhas ou com cápsulas, que você pode tomar diário, uma vez por semana ou até uma vez por mês, e você já repõe. Né? Então, assim, normalmente não é uma preocupação, porque todo mundo já fica 10 minutos aí expondo essas áreas ao sol naturalmente, então a vitamina D já fica em ordem. Mas para quem tem risco de deficiência, por exemplo, pessoas que têm síndromes desabsortivas, que não têm boa absorção, obesos mórbidos, crianças, idosos, pessoas que têm um risco maior de deficiência, a orientação é repor por via oral. Quem fez bariátrica também, por exemplo, aí precisa repor. O ideal, se você tem níveis baixos, tem que dosar sempre, né? Mas esses 10 minutos com as mãos... E rosto. Já são suficientes. Já seriam suficientes. Agora, e a sua experiência, a sua percepção atual, Natália, de quem vai ao seu consultório, né? A gente já tem alguns anos aí de praia. Você acha que realmente... Porque que nem o doutor já falou, antigamente você tinha... bronzeadores, né? E todo mundo falava isso com orgulho, né? Não, vou me bronzear e ficava lá torrando no sol. Você acha que isso tinha umas fórmulas mágicas, misturava Coca-Cola com... Tinha coisa que passava no cabelo, umas coisas esquisitas. Como a gente sobreviveu, né? Não sei, mas tudo bem. A gente sobreviveu com muita queimadura e bolha, né? Sim, muito caladril. Muita deitada na cama com dor, né? Então, e era, pra quem tá vendo, é a bolha mesmo, né? Era aquelas nervosas. Era comum quando a gente era criança voltar da praia, mas todos os irmãos que parecia cobra descascando. E ninguém tava nem aí. Não, era normal. Nem pai, a mãe não ficava desesperado. Fazia parte da coisa. Ninguém ia pro hospital desesperado. Faz parte do passeio. Fazia parte. Mas você acha que tem mudado esse perfil das pessoas? Tem tido mais consciência, sobretudo até da pandemia, que fez as pessoas ficarem mais preocupadas com a saúde? Ou você não vê essa mudança? Não vê. Porque o ideal é que todo mundo tenha essa consciência, né? Se cuide do colo do útero, cuida da mama, cuida da pele. O que você acha? No Brasil tem mudado um pouco essa cultura ou não? Eu acho que mudou bastante, né? Eu acho que as pessoas se preocupam muito com... O Brasil é um país de pessoas muito vaidosas, né? E preocupadas com a saúde. Eu acho que sim, isso mudou bastante. A gente vê praticamente todo mundo chega no consultório usando protetores solares, principalmente as mulheres, os homens um pouco menos. Mas a gente ainda tem muita brecha nisso. Então, a gente tem a tal da preguiça. Você está na praia, você tem preguiça de reaplicar. Quantas vezes os meus filhos já não chegaram com queimaduras, com bolhas, e eu queria dar aquela chineladinha básica na bolha. Entendeu? Mas, filho de dermato, vir com bolha é triste, complicado, né? Mas acontece na casa de todo mundo, né? A gente tem preguiça de reaplicar. E essa questão da infância, né? Que eu acho que não é suficientemente difundida a necessidade do uso do protetor nas crianças para ir para a escola, né? Então, ainda falta. Eu acho que tem caminho pela frente. Uma das falas mais importantes que você, da outra vez que esteve aqui conosco, tinha falado, essa questão de você receber, não tinha lembrado o número, hoje você falou, 50% da sua, vamos dizer assim, radiação solar na sua primeira infância ou adolescência. Pensa nisso. Tudo que você vai ter de consequência seus 30, 40, 50, 60 anos, aconteceu lá atrás. Então você, mãe, pai, que tá aí com o seu pequenininho... Protetor nele, chapéu nele,
roupa tecnológica nele, protegendo, para salvar a vida dele lá na frente. Porque a saúde é isso, a gente tem um monte de assunto que a gente fala aqui. Todos eles, você vê que um pequeno deslize causa um problema grave. Te compromete lá na frente. Te compromete muito. Deixei de passar protetor quando é criança. Comprometeu. Deixei de fazer mamografia. Comprometeu. Deixei de fazer toque. Comprometeu. Pequenas coisas que são... Que informação é diamante da prevenção que a gente fala aqui, né? Essa informaçãozinha com o seu filho pequeno, olha a responsabilidade. Sim. Né? E a prevenção pode não ser barata, mas é mais barata do que a consequência dela sempre. Exatamente. Né? Então... E, na verdade, como a indústria, né, ela sempre se adapta, isso eu estou falando sem ter visto na prática, mas imagino que tenha tipo de protetor para todos os bolsos. Estou falando bobagem? Não, absolutamente. Talvez tenha os mais cheirosinhos, mais bonitinhos, com a embalagem mais bonitinha, que vende muito mais e é mais caro e tá tudo bem, né? Como bolsa, tem uma bolsa de 400 mil e bolsas de R$150. Então, acho que se você for numa loja que você está acostumado a ir, que cada um tem o seu poder de compra, o seu bolso, beleza, vai ter um protetor na sua loja que, desde que esteja, como eu tinha falado, a Anvisa foi lá e carimbou, ou tem lá o platô, você vai poder usar, né? Como você disse, o FPS, o outro, PPD, 1/3 do FPS. Se tiver lá escrito, pode usar com segurança. Exatamente. E quando você vai na sua dermatologista fazer a sua prevenção anual, você ganha umas amostras também de protetor solar. Pronto. Então... Você não vai na praia todo mês, né? Já pede mais para ela. Já aproveita, fala, vou na dermato, mas vou também levar umas amostrinhas para 2 ou 3 idas. E vá bastante à praia. Quando estiver na praia, esquecer o seu, para passar no teu filho, corre atrás do salva-vidas. Ele sempre tem protetor solar. Então. Tá, ele é o EPI. É o EPI dele, eles normalmente têm bastante, ele sempre tem disponível lá para ajudar quem esqueceu. Exatamente, as empresas compram de baseada, então existe o mais... Você vai muitas vezes à praia, não vai dar essa bobeada. Tem mais uma coisa na praia que eu queria comentar, que é o seguinte, o guarda-sol tem que tomar esse cuidado do tecido, né, para ver se ele é de poliéster, o guarda-sol de algodão não adianta muita coisa, ele deixa passar muita radiação, mas o ideal é sempre estar a 1 metro do final da sombra, porque tem uma reflexão bem grande da areia, né, então, bem na pontinha da sombra ali, você está ainda tomando muita radiação, né. 1 metro. Então, se a sombra estiver aqui, você não pode estar o ideal é 1 metro do final, e aí você já está mais protegido também, né, não precisa... ficar o tempo todo exposto ao sol, né? Isso mudou um pouco, né? Antigamente eu lembro que a gente ia pra praia, era tudo, nem guarda-sol tinha. Nem guarda-sol levava, mas tem uma coisa que a gente não falou ainda e que é importante. Hoje, em São Paulo, tá nublado e chovendo. Boa. E aí? Tá valendo tudo que você falou? Então, nos dias nublados, as nuvens, elas bloqueiam mais a sensação de calor do que a radiação. 80% da radiação passa pela nuvem nos dias nublados. Então, se você vai fazer uma caminhada na praia e tá nublado, protetor solar, tudo igual, mesma coisa. Isso é legal saber. Muito legal, isso é importante, porque a pessoa está acostumada a falar, não, hoje tá tudo aqui, não tem sol, não tem nada. E no frio também é a mesma coisa. Mesma coisa. Nos países frios, você vai Por viajar. isso que muitas queimaduras acontecem nos dias nublados. Ah, tava nublado, achei que não precisava, queimou. E o pessoal fala aí do tal do mormaço, tem a ver com isso, né? O mormaço é mais a sensação do calor, né? Mas assim, a radiação tá passando, a nuvem, ela não bloqueia assim muito bem, né? Muito bem. Então... E tudo isso que nós falamos também não tem... Claro, não vai ter praia no frio, eventualmente, mas o frio também, se o sol estiver lá, dá tudo na mesma. Dá. Protetor para trabalhar, protetor para... A gente tem uma medição que é o índice UV, né? Que é uma coisa que a gente pode consultar, que ele vai de 0 a 10. Então, ele leva em consideração a localização no planeta, as nuvens, tem vários parâmetros ali que são usados. E aí, os índices mais altos são os mais perigosos, é quando tem mais radiação aí. Então, maior necessidade de proteção também, né? Muito bem. Aí você estava falando também do pessoal do agro, né? Sim. Tá o tempo, quem falou aqui muito de praia e tal, e quem trabalha o dia todo, é a mesma coisa. Tem que usar o EPI, né? Tem o pessoal mais velho, de 2 gerações acima da gente, ou uma, na verdade, eram 2 no caso, que teve muita lesão, porque trabalhava na roça, e o dia inteiro lá exposto, sem nenhum conhecimento, imagino que muitos devem ter. E pouco acesso ao sistema de saúde também, para piorar, né? Então já pega mais avançado o problema, né? Exatamente. Então muita gente nessa jornada de trabalho acabou sendo
Por total desconhecimento, né? Total desconhecimento. Ele vê a lesão, não se preocupa e acaba a coisa evoluindo e vai. E nem não tinha nem internet, não tinha uma mídia que esclarecesse, enquanto a gente foi assim. Sempre que eu falo de câncer de mama, eu lembro da história de famosos, assim, que a gente podia aqui contar. Tem a história do Bob Marley, né? Que morreu de um melanoma, é verdade isso? Então, o Bob Marley tem gente que fala que foi um câncer de pulmão, tem gente que fala que foi um câncer de boca. Deixa eu falar de câncer de pé, que foi um melanoma no pé. Então, mas tem várias lendas. Então ninguém sabe. Tem várias lendas. Você sabe alguma coisa sobre ele? Eu não sei qual é a verdade. Então, e estamos falando de pé e do Michael Jackson, assim, que teve aquela história de clareamento. Sabe alguma coisa sobre isso? É um pouco sinistra essa história, né? Maluca essa história, né? Pouco. Falam em vitiligo, mas não sei, né? Existem produtos que conseguem clarear a pele da pessoa, né? Então, provavelmente, no caso dele, foi isso, né? Eu não sou dermato, mas vitiligo não me parece aqui. Né? Então... Provavelmente ele usou um produto para clarear a pele. Ele até poderia ter toda. o vitiligo, claro, mas não extenso daquela forma. Por que eu falei isso, Michael Jackson? Eu não sei o que te trouxe aqui, mas tudo bem. Tudo bem. É curiosidade. Doutora Natália, muito obrigado. Aprendi muito hoje aqui. Aprendeu também, José? Sempre. Além de todas as mensagens, todos os ensinamentos que você já deixou, a gente gostaria de uma mensagem final que você falaria sobre essa área, de uma das coisas que você atua, que é dermatologia é extremamente extensa, né? Você trabalha muito com estética, além de todas as questões de doença, mas bastante com estética lá na sua clínica. Obrigado por ter vindo. Mais uma mensagem final sobre o assunto de hoje. Bom, a mensagem é que tentar não ter a preguiça de aplicar, né, o protetor solar, de usar as roupas, os óculos, os chapéus. Isso vai valer muito a pena, você vai ficar bonito muito mais tempo, jovem muito mais tempo, e vai ter muito menos trabalho em cuidar depois das consequências disso. Então, eu acho que vale a pena essa prevenção. Sensacional. Doutora Natália Simrod, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Doutor Zé Wilson, mais uma vez, obrigado aqui. Eu que agradeço. Pela companhia. Você que está aí, espalhe, compartilhe Pode Doutor, espalhe saúde, pessoal do estúdio, valeu. Até o próximo episódio do Pode Doutor. Fiquem bem, um abraço para vocês. Abraço.